Dando seguimento aqui ao nosso momento especial de dedicação à palavra do Senhor, nós vamos abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 14, do versículo 22 ao 33, ok? Que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glorioso Deus, que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente bem plantada, que venha produzir os frutos, Pai, no tempo adequado, e que nessa noite, Deus, saímos daqui felizes por termos recebido mais um bálsamo, mais uma orientação para a nossa vida. Deus, é o que te oramos em nome de Jesus. Veja bem, no domingo passado nós pregamos em cima de uma carta escrita pelo personagem principal dessa história, chamado Pedro. Nessa carta, em 1 Pedro capítulo 5, Pedro está chamando a atenção daquelas pessoas mais velhas na igreja, ou pessoas mais maduras dentro da igreja, para exercerem humildade, certo? Dentro do contexto de igreja, dentro das suas casas, né? Na sua vida como um todo, serem pessoas humildes, pessoas que não querem manipular os outros, né? Você não deve ser uma pessoa que quer impor a sua espiritualidade em cima do outro, né? A música que cantamos aqui, Ismael explicou muito bem, é como que eu estou apontando o pecado do outro e tem dedos ainda apontando o meu, né? E eu quero tirar a trave do olho, o cisco do olho do outro, e tem uma trave nos meus olhos. E esse comportamento, ele vai se tornando um câncer dentro da igreja, a igreja vai adoecendo, né? E ninguém se trata porque é muito difícil entrar na vida de alguém que está ali magoado, porque o outro foi um impositor, um controlador, e por aí vai. Então, essa exortação vem de uma pessoa chamada Pedro, que foi moldado por Deus e desenvolveu uma humildade de uma forma onde a gente conhece Pedro por ser um cara humilde mesmo, alguém que com as suas palavras, né, conseguiu mostrar realmente que o seu coração era bem diferente do início da sua jornada com Cristo, né, em vez de ser um cara muito impulsivo e imediatista, se tornou alguém mais manso e alguém mais humilde, né, na expressão clara da palavra. E um dos eventos que a gente vê onde Jesus tratou bem direitinho a vida desse homem está aqui nessa passagem, certo? Vamos começar pelo primeiro versículo 22, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco e que fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Lembre-se que versículos anteriores está acontecendo a primeira multiplicação dos pães. Então, multidão sendo alimentada com pão, certo? E aí essa multidão
ela está sendo despedida por Jesus. Isso era mais ou menos por volta da metade da tarde ou no finalzinho da tarde, certo? E as pessoas comeram, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ali. Jesus, querendo se despedir dessas pessoas e também querendo espaço para orar, disse para os discípulos: olha, peguem o barquinho e vão para dentro do mar, né? Peguem o seu barquinho e vão lá para o outro lado, né? Vocês vão atravessar e eu vou encontrar com vocês, beleza? Não foi tão beleza assim, porque a última vez, vocês lembram que Jesus fez uma dessa com eles, o que aconteceu? Né? Vocês lembram? Mateus capítulo 8, ou seja, a história já passada, nós estamos no capítulo 14. Acontece que Jesus dentro do barco está ali dormindo, e aparece uma tempestade, e eles ficam muito temerosos, com medo de morrer. Mas Jesus vai lá e acalma a tempestade. Então esses homens que estavam aqui nesse barco, já tinham mais ou menos um certo trauma de entrar com Jesus dentro do barco, né? Da vez passada não deu muito certo, né? E agora a diferença é que ele não vai com a gente. Ele está mandando a gente ir sozinho. E aí o que a gente faz? Por isso que a passagem fala que Jesus chegou a insistir com eles, ó. Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele estava despedindo a multidão. Versículo 23, tendo despedido a multidão, ele vai subindo sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Nisso os discípulos que tinham lutado para não ir, né? Tipo, não, por favor, acabaram cedendo e foram atravessar essa margem. E Jesus disse: olha, eu vou lá me encontrar com vocês. Como assim, né? Manda a gente sozinho, não vai com a gente e diz que vai se encontrar com a gente lá. Jesus tem dessas, né? Essas ideias aí de Jesus. Vamos lá, vamos seguir em frente. E foram, obedeceram, né? E acontece que Jesus, ele não vai imediatamente. Não foi rápido, porque no cair da tarde estava tendo aquela multiplicação dos pães. Esse momento foi logo em seguida, segundo o versículo 22, então ainda talvez não tivesse nem anoitecido. E os versículos anteriores vão mostrar para a gente que Jesus demora para ir até eles, certo? Olha, veja o versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, ou seja, já não estava tão perto, talvez alguns quilômetros, eu não sei, e estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento estava soprando contra ele. Nessa hora, acho que os discípulos olharam para o outro, está vendo? Está dando erro já no negócio aqui, né? Já não está funcionando, porque na vez passada aconteceu isso, mas aí Jesus estava dormindo, mas ele estava com a gente no barco. E agora a tempestade está vindo, o vento está sendo contrário, a gente está aqui dentro desse barco, a gente não tem como voltar, porque aí voltando, Jesus vai perguntar por que a gente voltou e não encontramos com ele lá do outro lado, e aí, como é que vai ficar essa situação? Né? O vento está dando, as ondas estão batendo, e agora? 25, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Em outras versões fala, a quarta vigília da noite, né? Essa quarta vigília da noite, não sei se a sua versão fala isso, mas está ali entre 3 da manhã e 6 da manhã, então seria madrugada. Como assim, né? Finalzinho da tarde, Jesus diz: vai lá que eu encontro vocês. De madrugada, Jesus vem, né? E aí vocês imaginam o cenário. Se a gente fosse fazer aqui, que nem um filme de Hollywood, tinha que estar um cenário não de calmaria, presta atenção, que era confusão grande. Estava tendo vento, estava tendo onda, os caras já estavam de madrugada ali desesperados já. Já era uma situação difícil para eles, né? E aí Jesus vai andando até eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficam atemorizados ou aterrorizados, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Tinha alguma mulher aqui nessa história? Vocês viram? Vocês lembram, não? Ninguém citou mulheres aqui, né? Eu acho que não tinha, não. Então era um bando de cabra macho, né? Gritando de medo. Vocês têm noção do que é isso?
Vocês já levaram um susto bem grande, homens? Já viram a pegadinha que tinha antigamente, acho, do Silvio Santos, que ele colocava uns homens assim, bem másculos, né? Para levar susto, e de repente dava um gritinho bem fininho, ai! Né? Desespero, que era para pegar assim na masculinidade da pessoa. Nessa hora eu fico imaginando mais ou menos esse cenário. Gritando de medo, cara, deve ser porque o negócio está brabo, né? Um susto grande. Não bastasse o movimento lá das ondas, não bastasse o vento, ainda tem um abençoado para gritar, é um fantasma, né? E o desespero bateu. A gente estava indo tão bem, né? Nós estávamos aqui sofrendo aqui na tempestade, todo mundo calado. Na hora que aparece um fantasma, e aí todo mundo se desespera, grita e começa aquele alvoroço, certo? Era mais ou menos esse cenário. E aí Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu, não tenham medo, certo? Vamos dar um pause por aqui. Eu fico imaginando a sensação desses caras, né, o medo que eles tinham do mar. Não era uma coisa fácil para as pessoas daquela época imaginar o mar do jeito que a gente imagina hoje. Vocês sabiam disso? A ideia deles de dilúvio, por exemplo, né, uma arca andando sobre as águas, para eles aquilo era uma coisa extraordinária. Se aventurar para fazer grandes viagens no mar, só veio acontecer mesmo o desbravamento dos mares. A gente veio ver isso nos livros de história recente, né? Ou seja, os portugueses, né, os europeus começaram a invadir os mares e foram desbravando isso. Isso já bem próximo da nossa história. Então, naquela época, pode ter certeza, meu amigo, o mar era algo desconhecido. O Leviatã, o bicho maligno lá das profundezas, estava lá, né, na cabeça deles. Tudo podia acontecer. Então, tocar as águas de um mar revolto, ou estar dentro de um temporal desse, né, numa tempestade, para a gente já é assustador, imagina para eles naquela época. Está entendendo? Era algo louco de pensar. Cara, eu vou te jogar aqui na água, vai lá, tu se garante, dá uma nadada ali, dá umas braçadas, tu é doido, é? Eu não, vai tu. Né? Para que isso? É por isso que vocês entendem qual é a dificuldade deles em imaginar cair dentro d'água. Não é que eles não soubessem nadar, talvez eles até soubessem, mas estavam ali no meio do mar, numa situação bem complicada. Para eles era morte, era imaginar que tudo de ruim ia acontecer, né? Então era um desespero. Não bastasse esse desespero, tinha esse bendito desse fantasma aparecendo. Vocês lembram do desenho do Scooby-Doo? Não? Não sou eu? Scooby-Doo, gente, pelo amor de Deus. O Salsicha, o Scooby-Doo. O Scooby-Doo era o quê? Era um cachorro. Tem certeza, né? Às vezes eu tenho minha dúvida. Aí o Scooby-Doo, geralmente ele via um fantasma, ele ficava parado, né? E o Salsicha não tinha visto o fantasma, continuava conversando com o Scooby-Doo de boa, como se nada tivesse acontecendo. E aí você acha que o Salsicha era corajoso, mas quando o Salsicha vê o fantasma, ele fica da mesma forma do Scooby-Doo, os dois ficam travados. Aí o Scooby-Doo olha: Salsicha, Salsicha, um fantasma ali. Gostou da minha imitação? Foi bom, né? Aí o Salsicha, com a voz bem baixinha, né? É a Scooby, é um fantasma mesmo, né? E ficava falando bem baixinho, e aí depois do nada dava o pé e saía correndo. E fugia, ia embora. Talvez seja a sensação quando você está em casa sozinho, né? Que você sai acendendo as luzes, todas as luzes da casa, né? Quando você vai beber água à noite. Acender tudo. Eu não acredito em fantasma não, pastor, mas não vamos duvidar também não, né? Vamos repreender aqui com a luz, né? Acende as luzes. E aí você está aqui andando, você abre a geladeira, quando você fecha, meu Deus, se aparecer alguma coisa para trás da porta dessa geladeira, né? Aí você fecha bem rápido, para não ter perigo, né, de coisar, né, tal. E se aparecer alguma coisa, um gato fez um barulho, você chinela, meu amigo, né? Ou sou só eu? Eu estou assumindo aqui que eu tenho essas coisas, né? Toma um susto, caramba, o que foi isso, né? Vou para debaixo das minhas cobertas, né? Me proteger.
Esses homens aqui, eles tinham para onde correr? Tinham, gente. Ele não podia se jogar dentro d'água, não? Mas aí o medo do mar era muito maior. E aí eles iam para onde? Para canto nenhum. Aí bateu o desespero. Agora vocês estão entendendo, né? Mais ou menos. Vocês estão lembrando do susto que vocês tomaram, que foram abrir a geladeira, né? Aí vocês estão lembrando. Agora imagina isso, madrugada, vento, né? As ondas, o fantasma aparecendo, essa coisa de chegar e dizer assim, vamos todo mundo pular na água para a gente ir embora. Não tinha como, então liga o motor do barco para a gente sair voado daqui, também não tinha motor. Então a situação era bem complicada, né? Vocês têm noção do que está acontecendo agora, né? Dá para entender mais ou menos o que é que qual era o cenário que estava ali. Quando Jesus aparece e se apresenta, diz, olha, não tenham medo, vocês têm que ter coragem, sou eu, né? Não tenham medo, tenham coragem. Aí, mesmo assim, acontecendo isso, eles ficaram super tranquilos, não foi? Não. Pedro, aí entra o nosso personagem, né? Pedrito, caba macho, eu acho que Pedro era cearense. Versículo 28. Disse Pedro, Senhor, se és tu, né? Ainda estou duvidando, mas se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Certo? Manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Nessa hora, se eu tivesse com Pedro, esse rapaz, esse homem bebeu. Não tinha vinho, não lembro de ter vinho lá na multiplicação, porque aí tá doido mesmo, tá doido, né? O fantasma desse aparece, ele vai lá e quer andar sobre as águas junto com o fantasma. E aí Jesus respondeu para ele, Pedro, você é doido? Não venha. Foi isso que Jesus falou? Não. Ou seja, Jesus não repreendeu. Pois venha. Como que dissesse, vem agora. Para ver se tu é macho mesmo, se tu é corajoso, venha. Nessa hora, meu amigo, eu tinha afrouxado, eu vou dizer a verdade. Eu tinha amarelado assim, violento. Talvez até tinha dito, se tu é Jesus mesmo, manda eu ir contigo aí. Né? Aí na hora que Jesus dissesse, pois venha, eu disse, não, eu estava brincando. Tava só para saber se era o Senhor mesmo. Anda aqui, Jesus, entra logo nesse barco aqui, macho, para a gente ir embora. Pelo amor de Deus. Eu estava brincando, Jesus, não, é só para saber se era o Senhor mesmo. Eu teria feito isso. Eu já falei aqui que eu não gosto de brincadeira de morrer. Já falei? Eu lembro que uma vez a gente foi para o Beach Park, né? O pastor Carlos levou a igreja, o pessoal. Aí eu, claro que eu vou, né? Beach Park. Aí o pastor Carlos entra no Beach Park. Daniel, vamos descer no Insano? Aí eu, cara, a gente acabou de chegar. Ele disse, é por isso mesmo, tem que descer logo no mais massa, porque o massa aí, aquela vibração dele, né? Aí eu, cara, eu nunca desci nisso, eu tenho medo de olhar, eu nunca nem, mas eu vou dizer isso aqui, eu vou falar nada não. Eu pensei que o cara ia menos para outra boia, aquela boiazinha, né, que o cara sai descendo. Não, pro Insano. Insano tem 40 e tantos metros, né? E na época, eu acho que tinha acabado de inaugurar, eu tinha pouco tempo. E aí, bora, vamos. Eu chego lá, se eu não gostar, eu desço, né? Tá certo? Tá certo. Não, vamos, Daniel, vamos, né? Subimos lá no negócio. Aí ele disse, cara, o segredo é não olhar. Tu desce, chega lá embaixo, tu acha bom. Olha, falando pra quem? Pro medroso. Eu também tive medo. Eu disse, meu Deus, eu não nasci pra essas brincadeiras de morrer, não, pastor. Mas vamos embora, vamos. Rapaz, é realmente uma morte e uma ressurreição. Tudo assim, bem rápido. Tu já desceu, Lenilson? Não é assim? Tu lá em cima, tu tá vivo, no passagem tu morre. Quando chega na piscina, aí Deus vai lá e ressuscita você, porque Deus é bom. Aí eu falei, cara, ó, isso aqui nunca mais. Eu digo nunca mais, pode ser que eu desça, mas eu digo, cara, nunca mais, cara, essas brincadeiras de morrer, eu evito, né? Eu gosto de celebrar a vida, né? Não celebrar a morte, né? Porque isso aqui é tipo, vamos morrer para quem sabe, né? Jesus ressuscita a gente.
Eu não gosto. Montanha-russa, casas, né, absurdas. Aí a minha irmã disse, vamos para os parques lá em Orlando, que tem a montanha-russa, não, em Orlando mesmo, tem um parque do Hulk, a montanha-russa do Hulk, ela faz assim com você, ó, mexe assim, no final você, a gente bota tudo para fora, né? Tem gente que fica assim vários minutos zonzo, tem outros que ficam vários minutos achando graça, rindo, né, feito abestado, né? Haha. Aí eu digo, tu acha isso bonito? Tu acha isso legal? Isso é brincadeira de morrer, rapaz, né? Vamos brincar de brincadeira de viver. Nessa hora eu teria afrouxado. De verdade. Eu não vou não. Certo? De boa, não vou. Nem que fosse uma jangada no mar tranquilo, eu não sei. Né? Tinha regado. Eu não gosto de mar também não, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, fora de cogitação. Mas aí, nós não somos Pedro, né? Pedro é Pedro. E aí, quando ele escuta a voz de Jesus, ele diz, não, eu agora vou sair do barco, vou andar sobre essas águas e vou na direção de Jesus. E realmente ele fez isso, né? Uma lição legal da gente extrair já desse momento agora, é que Pedro, ele faz uma oração a Jesus, né? E essa oração é, Senhor, se és tu, eu estou aqui meio em dúvida, né? Se é o Senhor, então me faz ir até aí. Porque dentro dessa oração, o que é que estava implícito? Eu sei quem é meu Jesus, né? Eu sei o que ele é capaz, né? Eu sei que ele é poderoso. Ele pode mesmo estar andando em cima dessas águas. Então, se é ele mesmo, eu vou querer saber. E pôs uma prova, né? Essa oração foi um teste, uma prova mesmo, que ele fez com Deus. Um teste, para examinar se realmente era Deus falando com ele, se era o próprio Jesus falando com ele. E isso é uma lição muito legal para a gente, né? Quantas vezes a gente na nossa vida, a gente tem um foco, a gente tem uma meta. E dentro dessa meta, a gente está ali naquele barco tortuoso, as coisas não estão indo bem. Aquele foco já não é mais o mesmo, a gente está meio que desnorteado da nossa vida. E quantas vezes não aparecem várias vozes, né, ao nosso redor, para falar coisas, para nos desorientar. Nesse caso aqui, Pedro gritou talvez junto, mas também escutou vozes que estavam dizendo coisas inverdades, algumas inverdades, coisas inverídicas, né, dizendo que Jesus era um fantasma. No caso, às vezes, de um relacionamento tortuoso, está passando por um momento difícil, tem ou não tem gente que chega para falar coisa que não deve, né? Não, isso aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo, esse relacionamento aí está muito ruim, né? Tem que melhor divorciar, porque... Não, Deus não quer isso de ninguém. Dentro de um projeto de vida, para, sei lá, você estudar, ser alguém, né, próspero, sempre vem alguém para dizer, não, rapaz, tu não tem condições de enfrentar esse concurso, né, estudar isso, que tu, né, não tem condições e tal, palavras de desânimo, né? Quando isso acontece dentro do ambiente familiar, aí é que o negócio pesa mesmo. É seu pai falando uma coisa para você, né, te colocando para baixo, te desanimando, a sua mãe, seu irmão, seu filho. E quantas vezes a gente se encontra nessa situação, né? De ouvir coisas que a gente não gostaria e coisas que realmente são inverdades. E aí houve agora uma voz diferente, vindo de longe. E o questionamento foi, será que essa voz é a voz de Deus mesmo? Será que é Deus falando? Será que é Jesus professando palavras para mim? Né? E quanto mais eu leio essa passagem, eu me questiono por que até hoje pessoas estão indo para as igrejas, né, buscando uma espiritualidade, querendo melhorar de vida, né, querendo ser pessoas melhores, e têm acesso à verdade da palavra de Deus, e muitas vezes não se questionam se realmente Deus está sendo o canal, ou Deus está realmente usando pessoas e vidas para falar ao seu coração, se realmente aquilo que você está ouvindo é algo vindo de Deus ou não para a sua vida. E a gente só consegue testificar isso, primeiro, fazendo uma oração sincera a Deus, e depois conferindo isso na palavra dele, né, naquilo que ele já tem preparado para nós. Não tem outro caminho. Nesse caso aqui de Pedro, imediatamente a resposta vem. Quando ele faz essa oração testando,
uma prova, né, para saber se é Jesus mesmo falando, Jesus imediatamente responde: sou eu. E não apenas responde, mas ele diz: tenha coragem, não tenha medo. E parece ou não Jesus falando? Com certeza. Dentro de um ambiente onde as palavras ruins estão vindo ao seu redor, Jesus vem com uma palavra positiva, uma palavra de esperança. Eu não consigo imaginar Jesus num contexto de tribulação, num contexto de dificuldades, num contexto de luta, proferindo palavras derrotistas, proferindo palavras acusatórias, palavras que vão fazer com que você desista. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Pelo contrário, Jesus é aquele que veio para trazer as boas novas. Dentro dessas boas novas, as palavras que Jesus proferiu para pregar esse evangelho, anunciar essas boas novas, foram palavras que colocam a gente para cima. São palavras que nos elevam a alma e o espírito. É palavra de ânimo e não de desânimo. Ela sempre vem acompanhada realmente de um espírito que vai querer fazer com que você avance e não com que você regrida. Isso é uma verdade em várias passagens que a gente for procurar na Bíblia. E aqui não seria diferente. Pedro ouve essa mensagem e diz: realmente, pode ser Jesus, né? Não apenas se identificou, como também veio com uma palavra positiva. E aí, ao invés da gente trazer essa mensagem só apenas para o viés do sucesso, né? Da prosperidade, né? Porque a gente escuta muito esse tipo de mensagem aliado a um você pode vencer, né? Deus quer que você progrida, Deus quer que você eu sei de tudo isso, isso está embutido no texto, mas no final do texto a gente vai perceber que as palavras que Jesus vai proferir, elas vêm acompanhadas de um desafio também. São palavras positivas, mas que vêm acompanhadas de um desafio. Muitas vezes eu peço paciência a Deus, e Deus, ao invés de me dar paciência, Ele coloca umas situações bem difíceis para me testar. Ah, Deus, porque assim, né? Tem um jeito mais fácil, igual o Matrix. Já assistiram Matrix? Eu já estou todo cheio de filme, né? Cheio de coisa. Matrix, o cara chega, deita numa cadeira, enfia um negócio aqui na nuca dele, ele já sabe lutar todas as artes marciais, ele sabe pilotar helicóptero. Ele é um cara super, né? Evoluído espiritualmente, mentalmente, corporalmente e tudo mente, né? Isso não existe, isso é um filme, né? Seria legal a gente aprender coisas assim instantaneamente. Mas Deus não faz isso com a gente. Deus não faz. Quando a Bíblia fala, peça sabedoria a Deus, e Deus ele vai dar deliberadamente. Isso é uma mentira ou uma verdade? Uma verdade. Agora, Deus, a forma que Deus usa para te dar sabedoria, com certeza não é igual ao Matrix. Ele vai te dar situações em que a tua sabedoria vai ser testada. Em que aquela coisa que você está pedindo tanto, vai ter um preço. Vai ter uma dificuldade aí para você ser forjado no seu caráter. O mesmo Pedro que estava escrevendo a cartinha lá, que a gente viu, um cara super maduro, falando de humildade, de ser dócil, né? De pregar a verdade em amor, de cuidar uns dos outros, de não ser pesado na vida do outro, estava precisando aprender lições. Porque se no final de tudo, Jesus não tivesse lapidado o caráter dele, com certeza, meu irmão, ele não seria aquele Pedro que a gente conhece lá, como pastor, pregador, evangelista, né? Cuidador, um cara paciente e humilde. Lições precisavam ser aprendidas. Como é que eu sei disso? Pedro começa a andar e vai andando na direção de Jesus. No versículo 30, nós vemos uma coisa muito importante que aconteceu. Quando reparou no vento, Pedro voltou a sentir medo. Pedro ficou com medo novamente. Ele sentiu medo. Até então, quando ele sai do barco e começa a andar sobre as águas, só alegria. Estou indo, estou focado, estou na minha meta, que é Jesus, irei até Ele, estou tendo um contato visual. Ele perde o contato visual com Deus e Jesus e agora começa a reparar no vento, nas ondas, nas coisas que estão acontecendo ao redor dele. E aí ele olha para
continua olhando para as coisas ruins e começa a afundar. E aí ele faz uma segunda oração: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Com certeza esse plano não estava nos planos de Pedro. Quando ele saiu do barco e queria andar sobre as águas com Jesus, ele não pensou que em algum momento ele poderia afundar. Mas aí aconteceu de Pedro afundar. Quando Jesus viu Pedro afundando, Jesus foi lá e tirou ele à força da água, não foi isso? Não, tirou não. Não tirou. Pedro começa a afundar. E Jesus está ali. Vamos ver o que acontece, né? Está afundando. Certo. Muito bem. Com certeza não passou esse tempo todo, né? Mas eu fico imaginando Jesus olhando aquela cena. Sério mesmo. Prestando atenção no que estava acontecendo. Esse caba não vai pedir ajuda, não? Será? Vamos ver o que acontece. Quando começa a afundar, e Pedro está afundando, e Jesus nada faz. Aí o que é que Pedro faz? Né? Ele vai fazer uma oração de desespero. Eu estou afundando. Alô? Né? Tem alguém aí prestando atenção nisso? Porque eu estou aqui, ó. Jesus, estou afundando, viu? Isso, nesse diálogo mental dele, talvez esperando, né? Que o Jesus amoroso, o Jesus que passa a mão na cabecinha dele, né? O Jesus que está ali sempre para pegar e tirar você do buraco, né? Não, não vá por aí não, você vai cair. Não, né? A imagem que às vezes as pessoas têm de Jesus. Um cara que vai estar sempre passando a mãozinha na cabeça, né? Estendendo um tapete, né? Não deixando que o vento toque em você, né? Não deixando que coisas ruins aconteçam na sua vida, porque claro, Jesus é um cara de amor. Jamais ele faria isso. Só que o conceito de amor, biblicamente falando, e o conceito de Jesus sobre o amor, não tem nada a ver com passar a mão na cabeça. Não tem nada a ver com sabe, não vou permitir que você passe por momentos difíceis, porque você é meu filho, né? Nunca vi um justo padecer. Então, eu vou estar ali, não vou deixar você afundar, venha. Não, cara. Jesus permitiu que o vento tocasse Pedro, permitiu que Pedro perdesse a atenção, permitiu que Pedro afundasse. E nessa hora que ele afundou, foi a hora que ele entrou em desespero e foi na hora que ele clamou fortemente por Jesus: Senhor, salva-me. E essa oração fez uma diferença muito grande também. Porque diante dessa oração, Jesus imediatamente, versículo 31, imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Ou seja, era exatamente isso que Cristo estava esperando. Na hora que vê o clamor, ele já estende a mão e levanta. Foi imediato. E aí você fica pensando: meu Deus, isso aí, que aplicação teria isso na minha vida? Porque quantas vezes eu já clamei, né? Quantas vezes eu já me debrucei e já pedi a Jesus e nada desse braço vir me tirar do buraco, né? E nada dessa situação mudar. O que eu percebo, gente, é que muitas vezes eu entrei em determinadas situações na minha vida sem a permissão de Jesus. Eu não sequer perguntei: Senhor, eu posso ir até você? Senhor, eu posso seguir por esse caminho? Jesus, se é você mesmo, permita que eu vá até aí. Sério mesmo, pare para pensar. Dentro das decisões que você tomou na sua vida, você está quebrando a cara e está pedindo socorro, e muitas vezes esse socorro não vem. Isso pode ser, eu não posso, sabe, fechar aqui com um martelo, como uma sentença para a sua vida, mas pode ser que esse caminho que você escolheu foi um caminho onde você sequer questionou a Deus para entrar nele. E dentro desse período de deserto que você está passando, dentro desse período de dificuldade que você está passando,
Deus realmente vai esperar que esse clamor se torne algo verdadeiro dentro do seu coração, ao ponto que você não consiga mais suportar. Porque sempre existem lições para serem tiradas desses momentos. Eu nunca vi ninguém aprender a andar de bicicleta sem pelo menos levar uma quedinha. Não é verdade? Não dá. Eu não consigo imaginar isso. O cara fazendo várias piruetas lá na bicicleta sem ter levado pelo menos um arranhãozinho. Por quê? Né? Nós pais, super protetores, não queremos muitas vezes ver nossos filhos se machucando. E queremos intervir na vida dos nossos filhos. Controlar. Manipular. Não permitir que eles errem. Não permitir que eles afundem na vida. E queremos ser mais do que Jesus, porque Jesus mesmo, Ele permite. Você está vindo porque eu te chamei. E nessa hora você afundou e eu estou com você. Mas na hora que a gente clama a Cristo, né, e estamos dentro do propósito de Cristo, a resposta, ela realmente é muito rápida e imediata para a nossa vida. Quando estamos no propósito de Cristo. Tem uma diferença muito grande. Quando decidimos por caminhos tortuosos que não estão no propósito de Cristo, é melhor dar meia volta e voltar. É melhor não seguir em frente. É melhor reavaliar seus conceitos, seus valores. Reavaliar suas decisões. Reavaliar, inclusive, qual é a sua motivação por ter tomado essa decisão. O que motivou você a ter seguido por esse caminho? Você que é jovem, ainda está no comecinho da vida, presta atenção, qual é a motivação que está dentro do seu coração para fazer com que você se relacione com pessoas, para fazer com que você estude para um determinado projeto, para fazer com que você queira servir dentro de uma igreja ou não. Qual é a motivação? O que foi que gerou em você algo que te fez decidir sair desse barco ou permanecer nele? Tudo isso são questionamentos que eu não posso responder por você. Eu gostaria. Mesmo no gabinete, pastor, mesmo no gabinete, eu não tenho condições de responder isso para você, porque está aí no íntimo do seu ser. Está dentro daquilo que é mais segredo e mais guardado dentro do seu coração. Que só Deus e você sabem. E aí você tem que fazer uma autoavaliação e perguntar para você mesmo: poxa, o que tem gerido a minha vida? Que tipo de voz eu tenho escutado para tomar decisões de sair ou entrar desse barco? Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? Será que eu tenho seguido as orientações de Deus para a minha vida? Será que eu tenho me humilhado o suficiente, reconhecido a minha pequenez para poder seguir a Jesus, que esse sim é o grande foco, é o grande exemplo, é a grande missão para cada um de nós? Ou eu tenho escutado vozes paralelas, sem testificar que aquilo realmente é Deus me direcionando para aquele momento? Isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para um possível relacionamento, um casamento, né? Decisão de casar com alguém. Isso vale para um emprego que a gente vai assumir. Isso vale para a decisão de mudar de uma cidade para outra. Inclusive, ser um missionário em algum lugar, isso também vale. Tomar a decisão de ser um pastor. Tomar a decisão, inclusive, de ser pai e mãe. Tudo isso tem que ser colocado aos pés de Jesus Cristo. Tudo isso. Só Ele é capaz de nos dar um direcionamento e uma orientação e está ali pronto e disponível para nos levantar, porque foi Ele que chamou. Concorda comigo? Se Ele chamou, meu irmão, Ele vai te suportar, Ele vai te aguentar, Ele vai te dar todo o aparato para que você continue nessa missão. Só que não para por aí. Esse homem, muito ousado, tinha que agora aprender uma coisa chamada equilíbrio. Cara, você é fantástico. Dos outros você se destacou, né? Você deu um passo à frente. Você quis vislumbrar o novo. Você não é qualquer um. Ótimo, muito bom. Mas não se sinta superior por isso. E aí vai receber uma lapadinha, claro, porque Jesus é desses, né? Em vez de Jesus falar no versículo 31, olha aí, meu gagoto, Pedrito, ó vocês aí, por que vocês não saíram do barco junto com ele? Né, seus bandos de serregonha?
Não quiseram sair, né? Pedro foi lá, meu garoto, isso aqui está comigo, ó, né? Fechou comigo, desceu do barco, aqui estrelinha, vai com a estrelinha na testa para casa, mostrar para papai e para mamãe, né? Fantástico a atuação desse homem, glória a Deus. Foi isso que Jesus falou? Foi não, ó. Foi não. Jesus não deu esse elogio não, pelo contrário. Jesus fez uma crítica. Por que, Jesus, tu faz isso? Parece que Jesus está o tempo todo querendo mandar na gente, né? Querendo moldar nosso caráter, né? Parece que ele está o tempo todo preocupado em forjar, né? Em fazer isso. Cara, tem situações em que Jesus está bebendo, comendo, lanchando, fazendo alegria, sabe? Contando piada com as pessoas, né? Com seus discípulos, brincando mesmo, curtindo a vida com eles. Mas tem momentos, meu amigo, sabe que há tempo para tudo na vida, né? Tempo de plantar, né? Tempo de colher. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Agora é tempo de chorar. Agora é tempo de aprender. É tempo de reduzir e não de aumentar. Então, Pedro, em vez de você ficar se achando, pelo fato de ter, primeiro sufista, né? Entendeu aí? Sufista, né, Almito? Jesus o primeiro é o segundo, né? Eu sobre as águas. Em vez de você ficar se achando, cara, baixa um pouquinho tua crista, porque na verdade você é um homem de pequena fé. Por que você duvidou? E não tem dizendo que Jesus chamou ele no canto, né? Vem cá, Pedro, ó. Pedro, caiu um negócio aqui. Por que tu duvidou, hein? Isso é pouca fé, né? Foi não tem dizendo isso na Bíblia, né? Um barco devia ser muito grande, devia ser pequeno, tá todo mundo lá dentro, sei. Por que tu duvidou, hein? Você é um cara de pouca fé, sabia? Tá esperando aplauso? Tá esperando que eu fique feliz, né, pelo fato de você ter subido as águas? Não. Pedro, o que eu tenho para fazer na sua vida? Pedro, se tu soubesse. Tu acha que isso aqui é o extraordinário? Cara, ainda tem coisa muito maior pela frente. Ainda tem coisa assim, ó, um céu de coisas para você ver, né? Um céu de coisas para você aprender. Isso aqui não é nada comparado à fé que você vai desempenhar. A fé que o Espírito Santo de Deus vai colocar na sua vida para você ser um evangelista, para você ser um cara humilde, né? Que vai pregar a verdade do Evangelho, que vai ser alguém sacerdote mesmo, que não vai se contentar e ficar andando sobre a água, não. Porque o melhor de Deus não é isso. Os propósitos de Deus para a vida de Pedro eram muito mais do que ser esse cara que vai andar sobre as águas. Ser conhecido como alguém que foi ousado, né? Conhecido como alguém que desbravou, como foi alguém que foi lá e pegou o novo. Não! Isso era apenas uma etapa na forja de Deus. Num caráter sendo moldado para enfrentar coisas muito piores. Para enfrentar corações muito fechados. Para enfrentar exortações. Para enfrentar uma negação. E a fé de Pedro sendo moldada em cada momento desse. Muitas vezes estamos diante de Deus, estamos diante de Cristo, estamos conformados em ficar dentro do barco. Outras vezes tomamos a iniciativa e nos sentimos super-heróis por isso. Queremos nos tornar superiores às outras pessoas. Para que isso não aconteça, aí Jesus vem lá e dá uma pequena rasteirinha e diz: senta agora, porque você precisa ouvir. E quantas vezes eu também na minha vida, eu tive que levar uma rasteirinha ou outra para sentar e ouvir e dizer: cara, baixa a tua crista aí, que você não é essas coisas todas não. Né? Tenha mais humildade, saiba ouvir, né? Saiba se colocar no lugar do outro. Você marido, saiba se colocar no lugar da sua esposa, seja mais humilde, baixa essa crista, cara. Ser o cabeça da casa começa pelo contrário, você é o mais servo. Dos dois, tirar para o ímpar, quem é que serve primeiro? Não tem para o ímpar, é o homem. Baixa a tua crista. Você mulher também, dentro do seu lar. Não quero ser essas coisas todas não. Acho que a sua fé atingiu um nível, né? De espiritualidade, que você é superior ao seu cônjuge. Não é, velho. O que Deus quer de nós é um coração humilde. Pais, por favor, eu repito isso sempre.
Não queiram ser donos dos seus filhos, não queiram comandar, manipular, obrigar, não. Sejam humildes, sejam zelosos no amor, no cuidado, no ouvir, né? De estar ali pronto e presente para socorrer, né? Que digam as verdades que têm que ser ditas, mas esteja pronto a ouvir, a amar e cuidar. Nós, no contexto de igreja, estejamos com o coração aberto a receber todas as pessoas que vierem para nós, né? Cuidar, zelar, amar e fazer tudo isso que Pedro um dia ele vai chegar a fazer. Nesse momento ele estava precisando aprender sobre humildade, sobre, né, reduzir-se. Por isso essa palavra. Jesus sabia que a fé que ele estava desempenhando já era uma boa fé. Ele teve ousadia, né? Ele teve iniciativa, mas faltava um equilíbrio. Então nem sempre ousadia é a melhor coisa, se não tiver equilíbrio. Estejamos realmente focados nisso, né? Em imaginar o melhor de Deus para a nossa vida, que é seguir até Jesus. Tenhamos ousadia e iniciativa, né, de cumprir os mandamentos de Deus dentro da nossa casa. Se o seu esposo não faz, faça você. Mas também tenha humildade no seu coração. Tenha equilíbrio. Tenha iniciativa. Seja ousado. Mas não se sinta superior por causa disso. Fazendo assim, Deus ele vai nos honrar. Nós vamos testificar que Jesus é o Filho de Deus mesmo, como fala aqui o versículo 33. Nós vamos testemunhar isso para todas as pessoas. Olha, Jesus entrou na minha vida, Ele transformou meu coração, hoje eu sou uma pessoa diferente, né? Dentro do meu lar, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou meu relacionamento com meus filhos, né? E o relacionamento com meus pais. Deus me restaurou, me deu uma igreja para eu ser cuidado e cuidar de vidas também. E por aí vai. Nós vamos testemunhar e testificar a obra de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus assim nos faça e nos ajude. Vamos orar então. Abaixe aí sua cabeça. Vamos nos concentrar em falar com Deus. Logo em seguida teremos o momento da ceia. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela nossa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, queremos ter um coração ousado, corajoso, de tomar decisão por seguir a Jesus, ser o nosso modelo. Não nos deixa, Senhor, perder esse foco. Mas entendemos, Senhor, também que muitas vezes Tu permite, Senhor, que a gente afunde, que a gente caia. Permite que passemos por momentos muito difíceis, para que nosso caráter seja reformulado, para que sejamos pessoas mais humildes, mais dóceis, para que possamos compreender o coração do outro, nos tornarmos, Senhor, aquilo que Tu queres de nós, Senhor, nos tornarmos grandes pregadores, nos tornarmos grandes pais, filhos, maridos, esposas, servos no nosso trabalho. Enfim, Senhor, nós queremos alcançar, Deus, essa estatura maravilhosa do Teu Filho Jesus. Só não permite, Senhor, que nós nos envaidecemos, nós possamos nos envaidecer. Não permite, Deus, que o nosso coração queira ser algo que na verdade não somos. Dá-nos a humildade, Deus, o reconhecimento de que estamos abaixo, estamos bem abaixo daquilo que Tu desejas para nós, daquela figura que é Jesus na nossa vida, Senhor. Molda-nos sempre, trabalhe na nossa vida, no nosso caráter, Deus. Usa, Deus, vida de pessoas importantes para falar no nosso coração, que essa voz, Deus, seja testificada, sendo uma voz do Teu Espírito, Deus, trabalhando na nossa vida. Não permita, Senhor, que o nosso ambiente ao nosso redor seja um ambiente hostil a ponto de nos desviar, Senhor, do foco principal, que é o Teu Filho Jesus. Transforma a nossa vida, a nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe.